Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar desse Atlético Mineiro que com a chegada de Sampaoli e também com as demais contratações não será um coadjuvante no futebol brasileiro. Mas eu quero saber de você, torcedor, qual a melhor escalação com os reforços que chegaram? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vai dando teu like, comenta aqui embaixo e vamos juntos! O Galo não tá para brincadeira. A gente já viu isso com a chegada do diretor executivo Alexandre Matos, que com todo o questionamento que podemos ter a ele com relação a muitas contratações, gastos excessivos, aquela coisa toda, é um cara que conhece o mercado. E tem força para conseguir trazer alguns jogadores, e a gente viu isso, né, nessas contratações que o Atlético anunciou nos últimos dias. A primeira delas e o simbolismo de como esse Atlético chega forte, para mim está realmente no banco de reservas. Jorge Sampaoli é um treinador que, não apenas pela temporada que fez no Santos no ano passado, porque vamos combinar, né? O elenco que ele tinha em mãos com o Santos e você conseguir chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro somente atrás do Flamengo, jogando um futebol vistoso, intenso e com muito repertório, fez com que ele realmente fosse muito elogiado e valorizado. Mas não apenas esse trabalho no Santos, é um cara de renome internacional, que trabalhou no Sevilha da Espanha, que foi técnico da seleção argentina em Copa do Mundo, que foi campeão da Copa América pelo Chile, e tem um trabalho muito consistente no Chile também, antes na Universidade de Chile, campeão da Copa Sul-Americana, ou seja, mas não só por isso, né? A gente fala muito do currículo do treinador, mas também tem a ver com o trabalho dele realizado. É um cara diferente. Eu pude acompanhar ele aqui no Santos, inclusive acompanhei a primeira atividade dele, janeirão, lá 3, 4 de janeiro, jogadores do Santos se reapresentando e a gente imaginando, né, pô, primeiro dia, trabalhos físicos, aquela coisa, que nada. Eu fiquei realmente impressionado com o que eu vi e o quanto isso se verificou na sequência, na temporada do Santos. Porque ele, naquela ênfase que ele dá, né, ele gritava a todo instante, balão, 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 né? Que ele já propunha a troca de passes, aquela obsessão por ter a posse da bola no primeiro dia em que os jogadores do Santos estavam chegando ali para começar os trabalhos. Não tinha nada essa de apenas trabalhos físicos. O físico já era com contato com a bola e já era recebendo as orientações táticas das ideias do professor, já no começo. Então a gente sabe que o Sampaoli, quando ele tem especialmente um tempo para trabalhar e recursos, né, quando ele tem opções no seu elenco, ele consegue desenvolver um trabalho interessante. Mas o Sampaoli é uma ponta desse processo, mas eu diria que é talvez a maior, né? Ele é a principal figura desse novo Atlético Mineiro, com investidores, com um diretor executivo que conhece o mercado, e aí a gente vai para o time. Bom, não adianta só você ter o Sampaoli se você não tiver um time e jogadores com características que se adaptem ao estilo de jogo do técnico. É o que o Atlético está fazendo nesse momento, pelo menos a meu ver. Vamos lá, vamos começar com essa escalação ideal. Bom, o Atlético contratou o Rafael, do Cruzeiro, um goleiro muito promissor, e embora tenha o Vitor, ídolo da torcida, e um goleiro muito conceituado, um cara que eu admiro e respeito, eu acho que chegou o momento do Rafael realmente se firmar no gol do Galo, e o Vitor pode ser utilizado em alguma partida ou outra, né? O Sampaoli, por exemplo, tirou o Vanderlei no Santos para colocar o Everson pela capacidade de jogar com os pés, mas também porque entendeu no Everson um goleiro mais ágil, enfim, e o Everson se tornou titular do Santos. O Vanderlei acabou saindo até depois, indo para o Grêmio. Mas o Vitor eu acho que perde espaço para a chegada do Rafael. Na lateral direita tem o Guga, né, que é um jogador de seleção olímpica, e ainda tem o Mailton, dois jogadores jovens, na casa de 21, 22 anos. E se fala no Mariano, um jogador mais experiente, que pode fazer uma função de ala, que é um lateral um pouco mais ofensivo, já tem os seus 34 anos, está lá no Galatasaray, o contrato dele vence no final desse mês, e a expectativa, pela indicação, é que também venha, porque muitos torcedores estão questionando, poxa, mais um lateral direito? Mas aí tem a ver com você ter um cara experiente ali na posição e jovens promissores, como é o caso aí do Guga e do Mailton. Vamos para a defesa. Eu sou muito fã do Igor Rabelo, desde a época do Botafogo. Acho que ele é um zagueiro muito interessante e para mim seria o titular.
Na parceria com ele, o Júnior Alonso, né? Esse reforço espetacular do Atlético, 27 anos, que veio do Boca, um cara vigoroso, paraguaio, perna esquerda, bom no jogo aéreo, o zagueiro que, olha, eu até não duvido que não se torne capitão desse time do Atlético, pela liderança e pela sua capacidade mesmo. A gente tem outras opções, evidentemente, no elenco, né? Tem o próprio Bueno, que é um brasileiro que veio do Kashima Antlers do Japão, que o São Paulo já queria ter trazido na época do Santos. Ele tem 24 anos, é um zagueiro muito interessante também, mas a gente precisava ver, né? Eu ainda colocaria o Igor Rabelo até por já estar mais identificado com o clube, e aí depois, talvez, né, a gente vai ver nos treinamentos, o São Paulo vai fazer a sua escolha, né? Mas a minha escolha seria Igor Rabelo e Júnior Alonso. O Hever perderia espaço, né, evidentemente, por conta dessa contratação do Alonso. Na esquerda, Guilherme Arana, né? Uma grande contratação, todo mundo queria, se cogitou até que fosse voltar para o Corinthians, o Palmeiras chegou a sondar e o Atlético foi lá e buscou. Para mim, o Arana, se mantiver aquele nível, né, quando ele deixou o Corinthians em 2017, o Atlético terá um grande lateral esquerdo. O meio de campo, para mim, tem muitas dúvidas, porque eu sou fã também do Alan, pela temporada que ele fez no Fluminense no ano passado. Ele não começou muito bem, né, no time do Dudamel, o time do Dudamel não começou muito bem, né, ele perdeu alguns pênaltis decisivos e tal, mas eu acho ainda um jogador muito qualificado. Embora, para mim, a primeira função ainda fosse do Jair. Eu acho que o Jair consegue fazer aquela proteção à defesa com mais qualidade. Até porque, a partir daí, você tem jogadores mais móveis, né? Então, a ideia é que você tenha um volante, entre aspas, mais fixo, se bem que isso não funciona muito com o Sampaoli, né? É óbvio que ele pode jogar com o Alan de primeiro volante, só que a partir daí você tem mais opções. E para mim seria o Jair, mas também acho que o Alan escolhido, né, dependendo do sistema, não tem problema nenhum. Depois, eu acho que o segundo cara pode ser o Alan Franco. Esse cara é muito bom jogador. É um moleque que tem 21 anos, equatoriano, seleção equatoriana, veio do Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana em 2019. Ele joga muita bola. Eu acho que esse cara ele vai ser titular absoluto e vai ser o fiador do sistema do Sampaoli. Como um Carlos Sanches, como foi para ele no Santos lá. Vocês lembram, né? E com muito mais vigor, e com muito mais juventude, porque ele tem essa capacidade de ir e voltar, ele é muito bom na marcação e ele pisa na área. Ele é aquele volante meio campista, não dá para chamar ele de volante, né? Ele é um meio campista mais avançado. É um pouco semelhante ao que o Victor Cantillo faz no Corinthians, só que mais ofensivo ainda. Ele ainda consegue chegar mais à frente. Ele arma o jogo, ele combina jogadas e ele chega para marcar. É muito bom jogador. Só que aí na parceria com ele, tem o Casares aí, né? O polêmico Casares, que até agora nunca rendeu em campo aquilo que o torcedor esperava, que pode ser negociado, inclusive, com o Al Ittihad a qualquer momento, que tá para encerrar o contrato dele em janeiro e ele pode ir embora, que furou a quarentena, pegou Covid, enfim, o Casares ganha mais as manchetes pelo extracampo do que pela qualidade dele, embora seja um grande jogador, assim, um ótimo jogador. Talvez fosse o ideal, mas eu não contaria muito com ele. Tem o Savarino, que foi indicado pelo Dudamel, recém chegou, é um jogador interessante, mas eu acho que o Savarino seria mais uma opção para o lado do campo. E o Otero, né? O Otero, venezuelano, que pode fazer essa parceria com o Alan Franco. Vocês cogitariam mais algum jogador ali no meio para fazer parceria com o Alan? Eu não tiro o Alan Franco de jeito nenhum. Para mim, o Franco, titularíssimo. E aí tem essa dúvida entre o Jair e o Alan, e depois entre o parceiro dele, se seria o Otero, se seria algum outro jogador, ou até mesmo o Casares. E aí vem a frente, né, o ataque, e para mim, eu não entendo o questionamento de que algumas pessoas acham que o São Paulo não jogaria dessa forma por ser um sistema muito ofensivo. Gente, no Santos ele jogava com Soteldo, Marinho e Sacha. O Sacha que não era um camisa 9 e foi meio que inventado como centroavante. E deu certo, porque ele abria o Marinho e o Soteldo, com uma aplicação muito forte no meio campo, ali do Diego Pituca e do Carlos Sanches. Eu acho que ele fará a mesma coisa no Galo e com esses dois caras abertos pelos lados, o Marrone, grande contratação do Atlético junto ao Vasco da Gama, e o Keno. O Keno, que apesar dos seus 30 anos, é um cara muito veloz, foi apresentado, falou que no 1 contra 1 ele é o cara, e ele é mesmo, é a grande característica dele. Então, você ter o Keno por um lado, o Marrone por outro e o Diego Tardelli na frente, o
seus problemas teoricamente estão resolvidos, né? Você tem 3 atacantes, mas mais do que 3 atacantes, você tem 2 caras velozes pelos lados que conseguem fazer essa ocupação de espaços e combinar jogadas com os laterais que avançam, né? No caso do Guga, ou do próprio Mariano, ou no caso do Guilherme Arana. A ideia do Sampaoli com essa intensidade é ficar no campo de ataque do adversário. Ah, será que ele vai jogar assim contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um São Paulo? Não sei. Mas a gente via que o Santos não mudava a sua maneira de jogar independentemente do adversário. O Santos do Sampaoli do ano passado. E eu pego isso como referência porque é o que a gente tem mais na memória, né, à vista do trabalho do técnico Sampaoli. E eu acho que é isso que ele vai fazer no Atlético. Ele vai buscar essa intensidade no campo de ataque e ele vai explorar as características desses jogadores que ele contratou. E aí eu ouso a dizer que o Atlético será protagonista. Eu não sei se vai conquistar todos os títulos. É óbvio que a gente tem o Flamengo ainda, apesar da derrota na Taça Rio, numa primeira prateleira. Os demais estão depois disso, e aí tem concorrentes como o Palmeiras, como o Grêmio, o Inter, como o São Paulo, o Corinthians se engrenar com o Thiago Nunes. Ainda tem outros postulantes, mas o Atlético, ele para mim largou na frente, pela janela que fez, pelo técnico que contratou e pela grande expectativa que se tem. Eu acho que o Atlético esse ano pode beliscar alguma coisa. E você? Comenta aqui, manda a sua escalação ideal para esse Galo e se ele pode realmente desbancar o Flamengo e conquistar algum título nessa temporada. Estou esperando a sua participação. Não esqueça, inscreva-se no canal, é importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!